Um novo paradigma se estabelece no elenco do Grêmio. Embora tenha dois asteriscos importantes aqui para serem, pontuados no que eu vou dizer, de forma geral, eu estou fazendo um grande elogio à direção do Grêmio, né? Que eu acho que é um elogio tardio, né? As coisas demoraram para acontecer em algum nível, também é importante que se diga, mas sim, é uma boa notícia com a qual a gente se depara nesse Grêmio atual. Se a gente parar para pensar, tem uma mudança importante acontecendo no Grêmio que é inclusive bem pertinente que a gente se dê conta para fazer análises de poupadas, de priorizar Copa, priorizar Brasileirão, fugir do Z4 e tal. Eu acho que isso vai ser bem importante para compor esses debates aí futuramente e já por agora também, na verdade, né? Então, que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que pela primeira vez em anos, não lembro qual foi o último ano que talvez a gente tenha se deparado com um cenário parecido, mas pela primeira vez em anos eu olho para o elenco do Grêmio e digo, cara, se entrar um reserva em qualquer posição não muda muito, né? A gente teve muitos e muitos anos, e quando eu digo muitos, cara, assim, vai longe, né? No mínimo ali a gestão Koff do aqueles times do Luxemburgo, que tinha o Barcos, né? O André Santos na esquerda, que era um bom jogador, e tinha um elenco interessante, mas eu lembro que de lá pra cá, e talvez até antes disso, mas daí também, vamos falar assim, o Grêmio desse século, né? E muitas vezes, talvez na maioria das temporadas, conseguia até montar bons times. Tu olhava assim os 11, cara, é interessante isso aqui, mas não tinha elenco, né? Aí saía duas, três peças e a qualidade caía bizarramente, né? Então, na verdade, ter 11 é meio que uma fake news, né? É meio que uma... Cara, quando é que tu vai jogar com aqueles 11 bonitinhos no papel, na teoria, né? Tu vai acabar resolvendo o campeonato com teus reservas, com suspensão, lesão, coisas que tem que estar no na tua programação, no teu planejamento, né? Putz, que azar, temos dois lesionados. Não, cara, tu tá com sorte. Geralmente os clubes têm três ou quatro sempre no DM, né? Então, essa é uma variável incontrolável, mas que tem que ser considerada, né? E o Grêmio muitas vezes fez bons times e elencos fraquíssimos. Claro que também teve anos que os próprios 11 eram fracos, né? Então, aí não nem conta, né? Mas eu tô falando de anos que a gente até tinha times interessantes e faltava estofo. E eu acho que esse problema se agravou à medida em que a regra mudou na pandemia e acho que pelo visto não tende a retroceder novamente para como era, né? Da questão das cinco substituições, né? A gente às vezes não se dá conta de que todos os jogos acabam com time misto, né? Todos os times acabam seus jogos com times mistos, né? E o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, sangram muito menos com essa necessidade de botar um time misto em campo, né? Então, não é só uma questão de fôlego, de renovar, não, é uma questão até de qualidade, cara. Às vezes o Grêmio mexia e a qualidade caía absurdamente, nem sempre por culpa do Renato. Algumas vezes sim, né? Muitas vezes o Renato estragou o time com algum movimento equivocado e tal. Mas às vezes, cara, ele era obrigado a substituir porque os caras estavam morrendo em campo e fatalmente ele ia ter que perder qualidade significativamente, né? Então, eu acho que dessa vez a coisa tá diferente. Quais são os dois asteriscos importantes para colocar aqui nessa prosa, tá? O primeiro é que eu não acho que a gente tem 20 e tantos jogadores incríveis. Eu não acho que a gente conseguiu nivelar titulares com reservas, tendo 11 mais 11 fantásticos jogadores. Não é isso. Eu até acho que nesses últimos anos aos quais eu me referi, que a gente tinha times bons e faltava elenco, a gente teve 11 titulares melhores que os atuais. Em alguns anos. Em alguns anos a gente teve 11 titulares melhores. Eu não acho que a gente está na nossa melhor versão de 11 titulares dos últimos tempos ou desse século. Não acho. Eu acho que a gente tem um time interessante, né? Mas que eu não acho excelente, eu não acho
de brilhar os olhos, de chorar no café da manhã pensando nos nossos titulares. Eu não acho que é isso, tá? Então esse é um asterisco, assim, que tipo, não tô dizendo que nivelou por baixo, não, eu acho que é um bom time, né? Mas é preciso dizer isso, não tem assim o Suárez, e se o Suárez sai, entra o Diego Costa. Nossa, a gente nem sente a diferença do reserva pro titular, né? Porque a gente tem um monstro na titularidade, ele sai, entra um outro cara que joga muita bola. Não, a gente tem bons jogadores que estão saindo e agora dando espaço para outros bons jogadores. Ponto, tá? Ainda assim, é um time bom com reposição boa. Então a notícia acaba sendo boa. O outro asterisco que eu acho importante nessa minha avaliação aqui é a boa vontade para com os reforços dessa última janela. Né? Eu não estou dizendo que está equivocado, eu tô tendo boa vontade e eu acho é justo que tenhamos, porque cara, analisar depois não é analisar, é constatar, né? Então a gente está fazendo aqui análises, conjecturas, projeções. Eu achei que todas as contratações dessa janela foram interessantes, magníficas, de chorar no café da manhã lembrando delas? Não, mas boas, interessantes. É claro que daqui a pouco esses 3 guris aí que vieram podem ser 3 Bessosse. É claro que daqui a pouco o Braithwaite aí pode ser o JP Galvão dinamarquês, né? Então daqui a meio ano a gente vai dizer assim, cara, que furada, né? Continuamos sem reposição, né? Não temos mais o Galdino pra quando precisa botar um reserva, mas temos o Aravena, que é o Galdino que habla. Pode ser que lá no futuro a gente chegue a essa conclusão, mas hoje eu não acho que é essa a tendência. Eu acho que são jogadores qualificados que vêm para agregar em algum nível. E é claro também, sempre lembrando que talvez alguns deles, né, as pessoas reagem de forma diferente, mas talvez alguns deles precisem de um tempo para a gente poder cravar. Eu até falei 6 meses aqui, não sei se ainda esse ano a gente pode cravar grandes coisas dessa galera que chegou agora, principalmente dos jovens. Talvez o ano que vem, né? O Vijaçante chegou também no momento conturbado, o time ali brigando para não cair, né? Ele e o Campas chegaram bom, o Campas eu acho que era fraco mesmo, tá? Mas ele não conseguiu mostrar grande coisa e depois, com mais tempo, né? Adaptação ao país, ao futebol do país, à cidade, sei lá, idioma, conseguiu ser o melhor volante do país. Então a gente sempre também tem que ter esse outro pseudo asterisco aí na análise. Mas, enfim, eu acho que o panorama é mais ou menos esse, tá? E isso impacta diretamente, né? Muda o paradigma do elenco do Grêmio, assim, muda o paradigma do elenco do Grêmio. A gente tem que até pensar, olhar com outros olhos para esse cenário quando for analisar alguns movimentos do Renato, do próprio clube, né? Falando em Renato, eu dei uma de Renato e fiz minha listinha aqui, anotei o elenco do Grêmio para fazer essa análise, tá? Olha só, vê se eu não tô certo, pelo menos em tese, né? Considerando, sobretudo, a resposta que a gente imagina que esses novos reforços são capazes de dar. Bom, goleiros eu não anotei, assim, eu até acho que o Marquezin é o titular em conteste, eu falava disso na época que ele estava mal, né? Tem que botar ele, é o cara que mais tem estofo para nos dar uma segurança. Eu acho que ele atingiu essa segurança, né? Mas também, se num jogo ou outro, por exemplo, contra o Atlético Paranaense agora for botar outro para dar ritmo, não sei se eu concordo, mas também não acho que, meu Deus, agora caiu a qualidade abruptamente no gol, não teremos chances de vitória. Não é isso também, né? O goleiro eu acho que sabe-se lá se muda tanto, dependendo do jogo, né? E laterais eu também não anotei, porque laterais para mim é bem simples, né? A lateral esquerda a gente precisaria de um reforço ainda de qualidade ali na minha visão, né? O Reinaldo deixa a desejar e o Mike tenho a sensação de que não é a resposta, né? E o Reinaldo continua sendo titular por conta justamente de uma ausência, de uma sombra importante ali no setor, né? Então eu acho que ali, aí sim, nivelando por baixo, talvez num dos poucos setores do clube, do time, né, que a gente nivela bem por baixo, é a lateral esquerda, porque entra um, sai outro e não sei se altera grandes coisas. Asterisco, eu iria de Fábio na lateral esquerda e JP na lateral direita. Aí sim eu acho que a gente teria, né, uma melhora significativa ali. Ainda assim faltaria reserva para
para lateral direita, né, principalmente, porque daí se o Fábio vai virar lateral esquerdo, não tem quem entrar no lugar do João Pedro. Mas daí outra conjectura, eu acho que aqui na atual concepção de time que o Renato tem, né, que é não improvisando ninguém, as quedas são mínimas, né? Sai Reinaldo, entra Mike. Há quem diga até que o Mike tem que ser titular, então não há uma queda abrupta. Eu acho o João Pedro melhor que o Fábio, ou pelo menos está sendo no Grêmio melhor que o Fábio, mas o Fábio também é um jogador experiente, de qualidade, rodado aí, que se tiver que entrar, não é um Deus nos acuda. Meu Deus do céu, o cara botou o Galdino da lateral direita. Não, não é isso, né? Então eu acho que a lateral é um setor que mantém essa lógica aí sobre a qual eu estou falando. Aí, os três grandes setores do time, né, que eu notei aqui os nomes deles todos num papel, que é a zaga, meio de campo e ataque. Cara, olha que loucura. Nós temos 7 zagueiros no elenco para 2 ou 3 vagas, né? Agora o Renato está dando indícios de que vai jogar com 3 zagueiros, mas eu acho que quando voltar o Diego Costa, talvez ele volte a um 4-4-2 ou, né, uma derivação disso com apenas 2 zagueiros. Então, nós temos 2 vagas, vamos dizer assim. Se quiser pensar em 3, tanto faz, tá? Mas eu acho que o mais correto é pensar em 2 vagas para jogar Jeromel, Kahneman, Gustavo Martins, Gemerson, Natan, Rodrigo Caio, né, se ele se recuperar, e Rodrigo Eli, que tem melhorado muito nos últimos jogos e que para muita gente merece ser titular no time atual. Cara, aqui talvez seja o setor de menor unanimidade. Peraí só um pouquinho, deixa eu fazer um negócio que deu. Seja o setor de menor unanimidade, até talvez um pouco pela idade do Jeromel, né? O Kahneman também veio de cirurgia, talvez ele ainda tenha uma limitação de movimento ali, de agilidade, né? Em relação ao novo Kahneman, né? O Kahneman novo, né? Mas esses dois seriam unanimidade, obviamente, em anos atrás, mas hoje em dia não são, né? Eu acho que ele sequer, sobretudo o Jeromel, sequer tem condições clínicas, físicas, assim, de jogar numa sequência muito pegada. E eu tenho certeza que se tu pergunta para vários gremistas quem é a tua dupla de zaga, dando esses 7 nomes, cara, eu acho que em algum momento todos seriam citados, né? Se tu pega uma amostragem de 100 gremistas, eu acho que os 7 nomes estariam aparecendo na lista de alguém, né? E seria difícil encontrar uma unanimidade, né? Jeromel e Kahneman, Gemerson talvez queira surgir como um dos nomes mais citados aí, provavelmente, entre os gremistas. Rodrigo Caio, se tiver bem, tem qualidade, né? Se estiver bem fisicamente. O Eli cresceu, né? E até os jovens, né? O Natan e principalmente o Gustavo Martins já tem uma rodagem que a muita gente interessa, né? Essa juventude, esse fôlego ali novo lá atrás. Então, cara, sinceramente, nós vamos de time misto no próximo jogo, vai botar uma zaga reserva. Eu nem sei quem é titular exatamente aqui, cara. Eu nem sei quem é titular exatamente. Entende? Claro que tem a questão do entrosamento, quando se poupa muita gente também, né? Mas em termos de qualidade, cara, vocês enxergam alguma quebra muito grande fazendo uma dupla A, depois uma dupla B, depois até uma dupla C? Talvez uma dupla C um pouquinho já, mas, cara, né? Dá pra poupar aqui sem grandes dramas. Coisas que em outros tempos a gente já sofria, já sangrava muito mais. Né? Saía, sei lá, um Jeromel e Kahneman no auge e entrava um Paulo Miranda, né? Sabe? Então tinha umas coisas assim que, o Kahneman sentia uma cãibra. Hoje em dia o Kahneman sentia uma cãibra. Beleza, vai entrar o Gemerson, vai entrar o Jeromel. Geralmente sai um para entrar o outro hoje em dia, né? Tudo bem, sabe? Não tem mais um grande drama. Então 7 nomes para jogar 2, que eu acho que, de certa forma, num nível semelhante aqui entre os 7. Meias. Temos 11 meias, né, jogadores de meio de campo no elenco para jogar 3. No sistema atual, com 3 zagueiros, né, são 3. Eu até prefiro que joguem 4. Mas ainda assim, são 4 pessoas no meio de campo para 11, né, jogadores da posição. Aqui, cara, eu acho que já temos algumas unanimidades um pouquinho mais consolidadas. Talvez assim...
unanimidade negativa, né? Eu acho que ninguém botaria o Pescador no seu time titular, ninguém botaria o Duqueiroz, talvez, já não tenho tanta certeza assim. E aí, Ronald, a gente viu muito pouco, Mila também a gente viu muito pouco, mas são jovens, né? Também a questão do pulmão às vezes pode ser importante. E eu acho que a grande unanimidade de titularidade seria o Vijaçante. Esse sim, saiu do time, não tem outro Vijaçante. O Cristaldo seria uma outra unanimidade semelhante, e para mim até é, na minha opinião até é, mas eu sei que não é entre todos os gremistas. Tem gente que não gosta do Cristaldo. Tem gente que não gosta. E agora tem um cara chamado Miguel Monsalve, que talvez seja a contratação mais promissora entre os 3 jovens que desembarcaram aqui em Porto Alegre nos últimos dias. Né? O Aravena pode ser bom, o Arezzo pode ser interessante, mas o Monsalve, aos seus 20 anos de idade, era titular e capitão no Independiente, né? Independiente de Medellín, ou era no Chile que ele jogava. Agora me deu um branco, mas eu sei que é um time desse porte, assim. Camisa 10, titular e capitão, cara, aos 20 anos, isso aí é algo que chama atenção. É algo que chama atenção. O Renato já manifestou que tá muito afim de ver ele jogar, porque né, deve ter gostado do que viu nos treinos. Então, numa dessas, beleza, o Cristaldo é uma unanimidade? Opa, mas agora o Cristaldo pode sair, que vai entrar o Monsalve dando conta do recado. Não tem que botar Pescador, não tem que improvisar o Soteldo no meio para puxar o Galdino para não sei onde. Não. Calma, que agora, né, aí já entramos naquele asterisco do se o guri confirmar a expectativa, né, pode ser que aqui já tenhamos né, uma troca menos dolorida. E só para citar os nomes, né, considerando que desses 11, 3 apenas jogam, né, ou 4, na minha opinião seriam 4, mas depende do Renato. Vijaçante, Mila, Ronald, Monsalve, Pescador, PP, Dodi, Duqueiroz, Edenilson, Carbajo e Cristaldo. Né? Tipo, nós vamos jogar com Vijaçante, Dodi e Cristaldo. Tá, no outro jogo joga o Carbajo, né, o Edenilson e o PP. Né? Opa, tem o Monsalve ainda, que eu nem citei. Sabe? Então, assim, dá pra poupar, e às vezes não precisa poupar todos também, né? Tá jogando com 4 meias, troca 2 no próximo jogo, sabe? Tá com 3, troca 2, troca 1, e depois muda no intervalo, sabe? E vão entrar, tipo, o Carbajo. O Carbajo é um cara que tem gente que ama, tem gente que quer pra titular, sabe? O PP era um dos melhores do time, hoje em dia tá mal. Hoje em dia acho que tá todo mundo considerando ele um reserva, né? Mas é um reserva que se entra, não é, meu Deus, o PP. No último jogo até que foi um pouco, mas entende, cara? Tem um estofo maior criado aqui, um equilíbrio maior criado aqui entre as peças. E no ataque, eu acho que a situação é até mais confortável no momento, sobretudo quando o Diego Costa voltar, né? Porque daí nós temos para centroavância o Diego Costa, o próprio Braithwaite, né? O Martin, né? Que faz ali também às vezes centroavante, e o Arezzo, que é uma jovem promessa, né? E acho que o próprio Arezzo, talvez principalmente o Braithwaite, ele pode jogar um pouco pelo lado também, não é necessariamente, né? Numa dessas pode jogar até junto com o Diego Costa, portanto, né? Então já citei 3 nomes aqui que até ontem a gente não tinha nenhum, né? O Diego pela lesão e os outros 2 porque não estavam aqui, né? São 3 nomes interessantes, o Diego Costa talvez mais decisivo deles, né? A princípio, e cara, a gente não tinha nenhum desses. Aí na ponta, Soteldo, mas tem gente que prefere o Gustavo Nunes de titular. No outro lado, Pavon, mas tem gente que prefere o Nathan Fernandes. E tem ainda o Aravena, que joga na ponta também, que dizem que é um bom jogador, um jovem promissor. Né? Que mais que eu notei aqui? Não, são esses, cara. Tem ainda correndo muito por fora e sobretudo pela questão clínica, assim, o André Henrique e o Jonathan Robert. Né? Então eu notei aqui, ao todo são 10 nomes com o André e o Jonathan, mas eu botei aqui 8. São 8, cara. 8 para jogar 2 ou 3. Para jogar 2 ou 3. Né? Então tá, nós vamos de Diego Costa, Soteldo e Pavon. Aí no outro jogo, tá, beleza, vai o Braithwaite, o Gustavo Nunes e o Nathan. Ou o Aravena, se ele se mostrar, né, interessante.
Cara, não é um inferno. Meu Deus, agora acabou nosso time, saiu o Pavão, estamos lascados. Não, cara. Tem gente que até prefere botar um guri no lugar do Pavão. Tem gente que até prefere jogar sem o Pavon, né? Sem esse ponta ali, jogar só com alguém aberto de um lado e o centroavante no meio. Soteldo e Diego Costa, daí sai, então vai ser Gustavo Nunes e Arezzo, ou e Braithwaite, sei lá, sabe? Então assim, eu acho que esse paradigma mudou, gente. A gente precisa entender isso, porque agora, porque a gente sempre teve um pânico, né? Uma algeriza a poupadas bruscas, muito por conta da queda bizarra de qualidade, né, que o time... Agora não. Agora, embora a gente não tenha um elenco nem parecido com Palmeiras e Flamengo, a gente consegue ter sentir um pouquinho do gostinho que eles sentem ao jogar com um time misto, né? Time misto vai lá, meio a meio, meio titular, meio reserva. Cara, o Grêmio não sente hoje uma queda brusca de qualidade, talvez sinta de entrosamento, mas isso aí o tempo vai dar, né? Principalmente aos novos reforços e tal. E cara, e vamos jogar, né? A gente tem ainda um elenco inferior ao deles, né? Na qualidade geral, mas em relação a nós mesmos, o banco equilibrou com os titulares. E repito, cara, nesses três setores aqui, talvez o ataque para mim a coisa seja um pouco mais clara, mas nos outros dois setores, principalmente zaga e meia, eu nem sei quem são os titulares, cara. Eu cravo o Vijaçante. E a princípio hoje, sem ver o Monsalve jogando, eu cravo o Cristaldo também. Mas já sei que tem gente que não crava. Tem gente que não crava, tá? Eu acho que o Vijaçante é a única unanimidade, mesmo com U maiúsculo. E as outras 8 posições aí, desses dois setores aí, 7, 8 posições. Cara, se botar o Carbajo ou o Dodi, se botar o Fulano ou o Beltrano, se botar o Eli ou o Rodrigo Caio, não sei, cara, não sei se o drama é tão grande, sabe? Então eu acho que quando a gente começar a ter que dosar mais essas poupadas aí, espero que continuemos, né, vivos nas Copas, em ambas, por bastante tempo, para esse problema de fato nos afligir, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Não tem mais Galdino entrando de um lado né, e o pescador sendo a salvação da lavoura e não sei mais quem. Não, não, não. Agora eu acho que a gente está com um estofo interessante para suportar uma carga maior de partidas. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço.